Olá pessoal, eu me chamo professor André Antônio Bernardo e o vídeo de hoje é um vídeo base sobre o plano inclinado sem atrito. É o miolo do que a gente precisa saber para resolver outros planos inclinados com atrito, com cabo, enfim, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer num plano inclinado é colocar uma referência. Então essa referência vai ser a base de tudo. Eu aconselho a colocar esse tipo de referência aqui, um eixo X e um eixo Y, exatamente como eu coloquei aqui. Depois da referência, a gente analisa a questão do ângulo. Então nós temos o ângulo do plano inclinado, esse mesmo ângulo, ele vai servir para outra coisa que a gente vai fazer agora, que é onde nós vamos desenhar o peso. Como a gente sabe, o peso é sempre para baixo, em nenhuma hipótese ele vai ser diferente. Então, o nosso peso para baixo, esse ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do plano, vai ser o mesmo ângulo que eu tenho aqui, entre o eixo Y e a componente de peso. Ok. O próximo passo é decompor o peso. Então o peso vai ser sempre decomposto em duas direções, que é o eixo X e o eixo Y. Então vamos lá. Pegando o peso, nós vamos ter uma componente para cá, que vai ser a componente que nós vamos chamar de Px, e uma segunda componente que vai ser a componente Py. A partir daqui, vem o mais importante, que é a decomposição desse sistema de três forças. Tá? Para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deslocar a componente Px para cá, ó, exatamente na paralela. Então nós temos a componente Px aqui, ó. E aí nós formamos aqui um triângulo retângulo. Para ficar mais fácil o estudo, eu aconselho tirar o triângulo dali e analisar ele separadamente, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Então eu vou pegar esse triângulo, vou tirar ele daqui e vou analisar ele lá fora, ok? Então nós temos a componente Py, a componente Px e a componente peso. Colocando os ângulos, para ficar mais fácil a análise, a gente chega num triângulo retângulo. Agora, basta aplicar a trigonometria básica de seno e cosseno para a gente chegar nas componentes. Então vamos lá. Lembrando que seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o que nós temos? Seno do ângulo vai ser cateto oposto, ou seja, oposto ao ângulo. Se o ângulo está aqui, oposto do outro lado, então nós temos a componente Px. Então vamos lá, Px dividido pela hipotenusa do triângulo, que é a componente P. Então logo nós chegamos que Px é igual a P seno de θ. Ok. A mesma coisa agora nós vamos fazer para o cosseno. Então, cosseno do ângulo, a gente sabe que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. O cateto adjacente desse triângulo é a componente Py, a hipotenusa é o peso. Então, chegamos que Py é igual a P cosseno de θ. Então, falta só mais duas análises nesse plano inclinado sem atrito, né, que é o base, é o miolo, ok? Que são o seguinte, a terceira lei de Newton nos diz que existe ação e reação, então para toda ação existe uma reação. Então esse bloco, ele está empurrando o plano, com essa componente. Isso significa que o plano vai devolver uma reação. Essa reação, ela está aqui, ó, que a gente chama ela de normal. Tomem cuidado, porque nem sempre a normal vai ser igual ao peso de y. Mas nessa situação, nós temos o seguinte, o bloco, ele simplesmente vai deslocar assim, ele não vai deslocar assim. Então isso significa o quê? Que a componente normal é exatamente igual ao peso de y. Então a gente já pode definir isso também. Componente normal é igual ao peso de y. Logo, a componente normal vai ser o quê? Peso cosseno de θ, ou mg
cosseno, θ. Fechou? E para encerrar, a componente de força que vai fazer esse bloco se mexer, que vai empurrar esse bloco, é a componente Px. Então, o Px ele vai atuar como a força resultante nesse movimento. Então, se eu for aplicar a segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração, é essa componente que vai ser a força resultante. A partir daqui, a gente coloca outras grandezas, que no caso o atrito, ou corpos pendurados, enfim. Ok? Então essa era a aula de hoje, plano inclinado sem atrito.